Boa tarde a todos. Como estão? Iniciando o ano de Denison. Isso, tudo bem? Maria, já conheço. Tudo bem? Como é que estamos? Começando 2025? Tudo bem? Tudo Denise, jóia. Bom te rever, Fabi. muito bom também. Muito bom te rever. Denison, tudo bem? Você tá nos ouvindo? Você consegue falar também, não? Acho que não, né? Enfim. Mas, enfim, vamos começar então o ano de 2025 falando um pouquinho até de 2024, né? A ideia desse bate-papo aí, pode falar, fica à vontade. A gente está em poucos, né? Podemos ir conversando. Que estão pedindo lá no grupo o link direto da reunião, porque Eu só vou colocar enviar. a inscrição lá. Uhum. Tá joia. Então, a ideia de hoje... tá certo. Tá bem, tá no trabalho. Tá certo. Tá ouvindo enquanto está no trabalho, é isso? Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre o ano passado, né? A ideia é a gente trabalhar um pouco hoje, falar um pouco sobre a questão de um balanço anual, né? Como nós fazemos, né? Como é que vocês chegaram quem já trabalha na área, imagino que a maior parte aqui já esteja atuante na área, né? Como fazem o balanço anual, né? Como que vocês revisaram o ano de 2024 para fazer a entrega para os clientes? Né? O que vocês fizeram? O que foi de entrega? Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Foi difícil? Foi fácil? Como é que foi feito? Cada cliente de um jeito? Como é que foi? Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. O sistema ajuda, não ajuda? Quem usa planilha, quem usa, né, algum sistema? Se quiserem comentar um pouquinho. Não, nada? Não quer falar nada, Josmaria? Foi muito difícil todas essas entregas que são feitas aí para finalizar o ano, né? Que é muito corrido. Bem-vindo, Lucas, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Bem-vindo, então, né? Vamos começar 2025, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do fechamento anual, né? Então, falar um pouquinho sobre o que fizemos, então, de 2024, né? O fechamento anual para entregar para os nossos clientes. A Mari Santos. A Mari tá aí, tudo bem? Tudo? Tudo jóia. Não tá aparecendo no meu vídeo, mas eu tô aqui, eu juro. De corpo e alma. Agora apareceu, ó. Oi. Aparecendo, tá vendo? Coisa boa. Então, a ideia é nós trabalharmos um pouquinho isso, né? Essa questão do fechamento anual, né? Do que nós entregamos para os clientes em relação ao ano completo, né? Ao exercício completo. Então, a gente estava conversando, né, rapidamente com quem estava aqui no comecinho, né, como é que foi, né, a maior parte que eu imagino que talvez já atue, né, na área financeira, como é que foi essas entregas para os clientes, né, de 2024? Foi muito complicada, foi muito demorada, né, como é que foi para vocês essa experiência aí, quem já está mais tempo, né, e quem passou, talvez, foi o primeiro ano como trabalhando na área financeira para fazer essas entregas, como foi? Foi muito difícil? Foi muito, né, batendo cabeça para fazer os fechamentos e tudo mais, fazer as entregas, muito corrido, né? Quem trabalha com algum sistema, o sistema auxilia, quem trabalha com planilha, né? Como é que são as dores de vocês em relação a isso? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, a gente está em poucos, então dá para fazer tipo um bate-papo, né? Fica bem tranquilo. Eu particularmente, estou finalizando a implementação, né, para utilizar agora 2025. Então, a gente ainda não teve experiência propriamente dita, né, com essa questão, tá? Joia. Tá joia. Tem gente aqui que tem mais experiência, né? E aí sabe o quanto talvez um sistema possa nos auxiliar
nesses fechamentos, né, na validação dos dados, né, que tem algumas questões que são super importantes, vocês sabem, né, que a doutora Kellen sempre bate, que é a questão da importância da validação dos dados, né, da transparência desses dados. Então, muitas vezes, não necessariamente tem que ser uma obrigatoriedade, mas um sistema que nos auxilia a visualizar isso, traz um pouquinho mais de tranquilidade, uma facilidade nesse processo, quando a gente está falando de um acumulado de um ano, né, porque nós fazemos os fechamentos mensais, né, e aí quando nós estamos falando de um processo anual, a gente está falando 12 vezes, então é o trabalho multiplicado por 12, né, então, quando a gente trabalha mês a mês de uma forma coerente, de uma forma bem firme, né, bem rígida, não deixa acumular, né, a tendência é que o fechamento do ano ele seja realmente uma conferência mais suave. Né, mas agora, se começa a acumular o mês a mês, né, quando a gente chega no final do ano, a tendência é que a gente, às vezes, acaba tendo muito trabalho, né, então, por isso que eu estava perguntando, às vezes, né, às vezes a pessoa assim, nossa, foi uma loucura, porque acumulou, ficaram 3 meses, e aí não fechava as coisas, então aí é a hora que a gente vê que realmente a importância de a gente fazer isso, né, no nosso cotidiano, né, do dia a dia, né, fechamento do mês certinho, validado, fechado, encerrado o período para não ter nenhum contratempo futuro, né, nenhuma mexida, às vezes tem algum cliente que gosta de dar umas mexidas de vez em quando, então isso acaba minimizando um pouco esses contratempos, né, para a gente evitar. Pode falar, Josi Maria. Esse ano eu iniciei com um cliente, mas não foi desde o início do ano, né, já foi assim, pertinho do meio ano, depois do meio do ano. E eu estou impressionada que ainda existem muitos clientes que rodam valores altos, que não tem organização nenhuma, que o sistema não ajuda de jeito e maneira alguma. Sabe, a coisa mínima ali do que você está falando, tipo, fechou um mês, vamos travar aqui para não haver nenhuma mexida. Hoje mesmo eu tentei recuperar 3 meses para poder fazer o orçamento baseado somente nesses 3 meses. Aí o sistema me dá como se fosse fluxo, DRE, mas na verdade é fluxo de caixa, ele não tem DRE. E o pessoal do sistema jura que é DRE, eu digo, não é DRE. Mas eu estou, assim, realmente impressionada de como o empresário ele navega sem instrumento nenhum. Navega no escuro, né? Exatamente isso. E quando a gente pega o desafio de trazer um desenvolvimento para a empresa, de apresentar os números, nossa, aí querem milagre. Tipo, eu vou organizar 20 anos em 2 meses. Oi, que é isso, gente? Que é isso, Brasil? Mas é isso, e é bem complicado mesmo, porque a gente pensa que os sistemas também estão mais adequados para fazer esse fechamento, esse suporte, mas quando a gente vai realmente olhar profundo, fica a desejar, muito sistema fica a desejar. Eu venho notando, a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha com Yuli, a gente também tem clientes que trabalham com outros sistemas, né? E essa questão do DRE, eu me deparei ontem com isso, né? Então, eu precisava mostrar para o cliente lá, né, que o DRE, que o sistema diz que é DRE, só para você ter ideia, ele diz DRE por competência. Aí eu fui, né, teve um determinado cliente desse cliente que, em janeiro de 2024, foram emitidas 2 notas de 500 mil. Então, é um valor significativo, é fácil de você detectar. Eu mandei gerar o DRE, 500 janeiro, 500 fevereiro. Falei, não pode, deve ter alguma coisa errada. Aí vai lá, fui no lançamento. O lançamento diz que ambas as notas foram emitidas dia 2 de janeiro de 2024, mas no DRE, por competência desta plataforma, desse sistema, aparecem pela data de vencimento. Então, ele considera que a competência dele é o vencimento, e o fluxo de caixa é o pagamento efetivo. Bom, numa empresa organizada, o vencimento e pagamento são exatamente a mesma data. Quer dizer, e para que existe a competência? Ela está lá só para bonito. Então, esse problema que a Josi detectou, e esse cliente, essa plataforma que eu estou falando, é uma plataforma muito usada.
né? Não é assim 1 ou 2 clientes que tem isso. É uma plataforma extremamente usada dentro do Brasil todo, e eles não tinham um DRE por competência, agora inventaram que tem, mas não tem nada, né? E daí você fica de mãos atadas para mostrar para o cliente. E essa questão do cliente não ter organização nenhuma, eu também já notei isso, né? E assim, ele não sabe que ele não tem organização. Então, aquela coisa, né? Vamos de Einstein, né? O universo se resume ao teu conhecimento. Então, o conhecimento dele se resume àquilo. Quando você começa a apresentar dados, ele diz assim, gente, mas eu não sabia nem que isso existia. Quanto mais, né? Quando você fala a primeira vez de EBITDA, ele pergunta se é para comer, se é para beber. Minha maior alegria é quando o cliente passa do EBITDA, ele diz assim, mas a gente não vai controlar a margem de contribuição? Ai, meu coração ficou quentinho agora. Mas é uma evolução, nós temos vários clientes que a gente nota essa evolução, né? Quando o cliente entra, ele não sabe de nada, e quando você vai fazendo as apresentações e vai mostrando o que é possível arrumar e ajustar e analisar, e o cliente vai abrindo o universo dele de tal forma que chega um momento que ele começa a te cobrar coisas que, gente, 6 meses atrás, o que a Josi falou, há 3 meses atrás você não tinha nada, agora você quer 20 anos. Então, às vezes a gente se dá um tiro no pé, né? Mas a gente vem fazendo. E a questão da organização mensal é extremamente importante, né? Você ir fazendo fechamento, ir fazendo conferência, ir fechando o mês para que não ocorram, né? Mesmo a gente sabe que existem algumas situações em que você não consegue fechar realmente, né? Toda vez que você tiver uma API, você não consegue impedir a API de fazer atualização nos seus dados. Mas os manuais, né? Então, nenhum operador vai lá e lança alguma coisa dentro do mês que você já fechou. Fica muito... A gente tem aí 95% da situação controlada, fechando o período, né? Fechando o período DRE, dizendo lá que encerrou o diazinho da conta bancária. A gente consegue aí 95% minimizar toda essa situação. Sim, e aí acaba minimizando também o trabalho no final do ano, né? São só pequenos ajustes, pequenas conferências, né? Não é um trabalho de um ano todo tentando ser resolvido em alguns dias, igual os clientes fazem, né? Querem 20 anos em 2 meses, né? 20 anos em 2 meses é ótimo. Né? Não dá, né? Então, né, da mesma forma, né, que a gente também, né, não pode pedir que os clientes também entendam que a gente não consegue fazer, né, uma vida toda de uma empresa, ou às vezes uma empresa que está iniciando também, às vezes tem as suas dificuldades também, né, tem a vantagem de começar limpa, né, com o banco limpo, mas também tem as suas dificuldades de entendimento. Então, muitas vezes o trabalho do BPO, né, o trabalho de quem trabalha à frente da área da consultoria financeira, é um trabalho de professor, né, de fazer com que, de fato, as pessoas consigam entender, né, então esse trabalho, né, às vezes é quase um trabalho de psicólogo junto, né, fazendo com que o cliente entenda realmente como funciona esse universo das finanças, porque a maior parte dos empresários não tem essa formação, né, muitas vezes é o técnico, é a pessoa que é da área fim, né, da área do digital, da área dos cursos que vendem, então é da área dessa mais midiática, né, da área de influencer, e não tem esse conhecimento, não tem essa noção. Então, eles não precisam ter, né? Para isso a gente está aqui. Exato, né? Eles só precisam contratar a gente. Exatamente. Só que eles precisam entender um pouco, né? Para que eles consigam tomar decisões também, né? Assertivas, exatamente. Mas falando de contratar a gente, o sistema também tem que ser online, gente, porque eu estou um certo período aí dentro dessa empresa, louca para iniciar BPO financeiro e não consigo, porque o sistema não é online. Ele não é na nuvem, ele é local? É local. E aí, como eu já sofri, vi pessoas sofrendo, eu mesma não sofri na minha pele, mas eu vi pessoas sofrendo com essa dificuldade de acessar sistema que não é na nuvem. Eu disse, não, gente, a gente tem que fazer alguma coisa disso aqui. Mas até fazer uma mudança, mas eu realmente, como hoje em dia, em pleno 2025, não é em nuvem.
Ah, mas tem bastante empresas ainda que também trabalham assim no físico, né? No físico total, assim. Por mais que, né, a pandemia tenha trazido uma nova, talvez uma nova virada, né? De trabalho home office, de possibilidades, né? Da tecnologia, ainda tem bastante empresas que trabalham nesse formato, né, manual, né, de planilhas, realmente. Às vezes é por desconhecimento, às vezes é por realmente ter receio, ter medo, enfim, são várias facetas, né, que compreendem o universo humano. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão do fechamento anual, né, e aí, como a Mari bem comentou, nós temos, né, dentro, não sei se o Denison e o Lucas trabalham com a Lucros Reais também, ou trabalham com outras, né, de forma independente, se já conheceram o Iuli, se conhecem a plataforma Iuli, eu sei que a Josi e a Mari conhecem, né, então, como ela foi desenvolvida por pessoas que são da área das finanças, então a gente tende a ter uma facilidade maior, porque os conceitos, principalmente, eles são adequados ao universo das finanças, né, isso independente da área de trabalho. E, né, a gente acabou comentando um pouco sobre a importância de ter um sistema, né, de ter algo que facilite a nossa vida, a gente sempre comenta, né, isso independente acho que teve gente que caiu, isso independente se está falando de finanças, a gente tem uns tripés que são sempre importantes, né, que a gente fala de processo, tecnologia e pessoas. Então, esses três processos, como são universais, pode ser na área das finanças, do marketing, seja da produção, seja qual for, a gente sempre acaba trabalhando com esses três. Então, a empresa, ela é desorganizada, é porque ela não tem processo. Ela utiliza planilha, poxa, ela não está adequada à tecnologia. E sempre ronda a questão das pessoas, né? E a pessoa talvez seja o elo mais difícil de a gente conseguir estruturar nesse triângulo, né, que a gente chama, que é a base, que é a sustentação de gestão, né? Então, a gente sempre, quando a gente analisa uma empresa, a gente procura, né, observar esses três pontos. As pessoas, quem são as pessoas, que muitas vezes tem pessoas que trabalham na área das finanças, e quando vem o BPO, a pessoa já fica meio assim, né, já fica com aquela, né, o nariz meio torcido para a pessoa que está vindo, né, achando de repente, não sei o que essa pessoa vai vir aqui de fora, querer, né, dar uma olhada nas minhas informações, e pode ser um entrave, né, ou pode ser um facilitador. Então, a gente sempre tenta transformar todos esses elos, tanto processo, quanto tecnologia, quanto pessoas, como os grandes facilitadores, para que o fluxo, né, para que as atividades, para que, consequentemente, a lucratividade seja sempre positiva, né. Deixa eu pegar aqui a apresentação que a Roberta me enviou para passar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão vendo a apresentação. Estão vendo? Sim, já apareceu aqui. Tá, joia. Então, vamos lá. Vamos ver, então, um pouquinho sobre esse processo de fechamento anual com o Iuli, né? Rapidamente, os objetivos, né, que são apresentados, a gente acabou, né, comentando rapidamente, os objetivos de apresentação para os clientes, principalmente sobre os resultados do ano que acabou passando. Então, relatórios, né, DFC e DRE, principalmente, né, que a gente acabou comentando aqui também, e principalmente a questão da confiabilidade dos dados, que esse é um dos pilares, né, dos grandes pilares que a gente tem dentro, tanto da metodologia, né, como o BPO, mas principalmente também quando a gente fala de um sistema financeiro, né, que é o caso do Iuli. Então, a primeira coisa que a gente acaba tendo que se deparar quando a gente vai fazer essas apresentações para os clientes, isso tanto mensalmente, mas em especial no ano, né, por que no ano ela é tão relevante, né, porque é um momento de fechamento e é um momento em que
o cliente está começando a pensar no todo o seu planejamento, aqueles que têm o mínimo de estrutura, né, aqueles que têm processos, no seu planejamento para o ano seguinte. Oi. Fala. Oi. Dá um F5, que daí ele vai ficar grande na tua tela. Tá. É que eu queria ver vocês. Que aí eu não consigo ver vocês. Ah, entendi. Tá, então... Tranquilo. Mas para vocês está aparecendo. Tá. É porque se eu coloco ele com F5 fica grande aqui, eu não enxergo vocês. Mas, enfim, por que a gente fala, né, dessa importância, dessa relevância? Principalmente é porque a gente está falando de dados e informações que os clientes vão utilizar para fazer todo o seu planejamento para o ano seguinte. Né? Então, imaginem vocês a relevância que se tem, né, de a gente estar fazendo as apresentações em relação a tudo que foi de faturamento, ao que foi realmente de margem de lucro, do EBITDA deles, né, dessas perspectivas que eles vão, os dados que eles vão utilizar para fazer o seu planejamento, a sua programação para 2025, no caso, ou para 2026, né, toda essa sua projeção, né, observar a sazonalidade, por exemplo, né, e algumas outras questões, períodos em que teve uma alta de venda, né, todas essas variações ao longo do ano precisam estar bem claras, né, dentro dos documentos, para que a empresa, os sócios, as pessoas consigam, então, fazer uma previsão para aquilo que eles precisam ajustar, para aquilo que eles precisam ou que eles almejam melhorar para o ano seguinte. Então, esse balanço anual, assim, ele tem um peso, né, acaba tendo um peso grande em função, principalmente, dessas questões que a gente está falando tanto de fechar o ano, para saber como foi, né, se foi um ano bom, realmente, um ano, ou um ano razoável, um ano ruim, né, ou se bateu com o que estava orçado, né, quando a gente fala aí já, né, que trabalha, de repente, aí como na área da controladoria, um pouco, né, de verificar, de fazer, conciliar a verificação do que foi planejado, com o que foi, né, que foi orçado, com o que foi feito, mas principalmente porque a gente está falando de uma perspectiva de renovar as esperanças para o ano seguinte, né, então isso é sempre muito importante, né, essa validação e essa confiabilidade dos dados, né, e isso, como a Mari comentou, né, o Iuli, ele tem como um dos pilares, né, a gente consegue, dentro do Iuli, a gente consegue verificar o lançamento, né, então eu estou analisando um valor, né, de faturamento, um valor que está descrito como receita, mas que valor é esse, né, que lançamento é esse? Eu consigo, dentro do Iuli, com o Iuli, ir lá no lançamento, para conferir realmente o que foi, ou que despesa foi essa, né, da onde surgiu esse valor aqui, que às vezes, não é só de olhar, a gente já consegue verificar que está um pouco estranho, um pouco alto, um pouco baixo, ou impostos, alguma coisa assim, a gente consegue bater o olho de forma muito rápida, né, e isso traz maior confiabilidade dos dados, porque por mais que a gente esteja falando de um sistema, né, sempre vai ter pessoas por trás, mesmo que tenha integração, né, sempre vai ter uma pessoa fazendo a conferência, ou até mesmo fazendo os registros e os lançamentos, então sempre tem pessoas, né, então, por isso é sempre importante a gente fazer a conferência também, né, enfim. Vamos indo lá. Se vocês quiserem ir né, batendo um papo, assim, fiquem bem à vontade. Então, o primeiro passo, quando a gente está falando de um lançamento, de um balanço anual, é a conferência, né, das conciliações bancárias, aquilo que, em geral, a gente vai fazendo mês a mês, né, todos os meses a gente faz a conferência para né, a conciliação bancária, para verificar se realmente todas as contas estão lançadas, se está batendo os saldos dentro do sistema, se está batendo saldo com a conta bancária, então é fazer essa verificação do ano todo, né, de todos os meses. Então, aqui, né, na apresentação, vocês conseguem verificar as contas bancárias, que aqui tem todas elas listadas no Iuli, e vocês vão conseguir verificar os extratos aqui também, né? Então, aqui, isso claro, é a base do Iuli, né, é para fazer a verificação das conciliações, né? Quem já está habituado com o Iuli sabe que ele traz de forma, não vou dizer automática, mas intuitiva, para que a gente consiga fazer as conciliações e não deixe passar nada, né? Então, aqui a gente vai fazendo as configurações entre o extrato bancário com a conta, as contas que estão a pagar, e caso não tenha, o Iuli faz a recomendação. Então, aqui a gente consegue visualizar se
não tenho nada aqui, nada a ser conciliado, né? Então, isso é um primeiro passo dentro do Iuli, de que, de fato, todas as conciliações foram feitas mês a mês, certo? Então, a gente não pode deixar passar nada, né? Não, todas as conciliações, tudo que tem aqui, no caso, estaria aqui, né, algo indicado no extrato, que ele esteja 100% ok, tá? Esse seria, né, o primeiro passo, vamos dizer assim, fazer a conciliação. As contas bancárias, elas precisam fechar, elas precisam bater. Na verdade, isso é um mantra, né, para quem trabalha nessa área, é um mantra. A conciliação bancária assim, a primeira atividade que precisa fechar, né, quando a gente está falando do mês, certo? E aí a gente faz essa conferência para todos os meses. Aqui no Iuli, né, que a gente comentou, é verificar se todos os meses, né, todos eles estão devidamente encerrados. Por que isso tem no Iuli, né, o período de encerramento, né? Para que evite lançamentos posteriores ao fechamento do mês, né? Um exemplo, fechei o mês de novembro, ok, apresentei, e aí, de repente, aparece lá um lançamento, isso em janeiro do ano seguinte, ou quando eu estou fazendo o fechamento do ano, apareceu um lançamento estranho que foi feito uma despesa que não estava contabilizada, enfim, aí acaba modificando e mexendo toda a DRE, DFC, né, do que já estava sendo fechado. Ou seja, isso é um pouco, claro, que foi comentado pela Josi, né, Josi Maria, a desorganização do cliente, né, a falta de processo muitas vezes, ou algum contratempo, né, enfim, alguma questão pontual que aconteceu, para que esse lançamento tenha sido feito de forma tardia, não no período em que deveria ter sido feito, né, onde foi feita a conciliação e fechamento. E muitas vezes acontece, né, de forma, né, um caixa, alguma coisa assim, não estava aparecendo na conta e acaba passando, né. Então, a importância do encerramento do período aqui no Iuli é em função disso, para que se evite lançamentos, né, registros posteriores àquilo que já foi fechado. Então, todos esses fechamentos aqui, se não foram feitos ao longo do mês, que seria o cenário ideal, que ele seja feito agora nesse momento do balanço, né, do fechamento anual. Então, conferir o mês a mês, né, aqui a gente consegue fazer o fechamento, ok, que aí a gente está, né, salvaguardo, né, de qualquer, né, possibilidade de ajustes, assim, de lançamentos inesperados, vamos colocar dessa forma, tá? Aí aqui também é a tela, né, de lançamento do Iuli, que a gente consegue verificar como ele funciona, né, dia a dia, né, a gente tem o lançamento da competência e o lançamento do caixa, os dois tipos de lançamento. Um passo seguinte, né, seria aí fazer a validação, também a gente acaba fazendo isso mês a mês, mas a emissão dos relatórios de venda, isso quando a gente está falando de uma empresa que trabalha com plataformas, né, as plataformas digitais, né, as plataformas de venda, né, então essas emissões das plataformas, aí a gente faz a conferência, né, isso mês a mês. Claro que a gente já deve, né, o dever de casa de fazer isso todo mês, a gente faz aquela observação geral, até para ver se que muitas vezes acaba tendo alguns ajustes, algumas questões de devolução, enfim, aquele ajuste fino, né, do mês a mês, que a gente vai verificar se isso está no Iuli, no caso, né, na plataforma, que o Iuli acaba trazendo, ele tem essa facilidade de ter a integração, né, com diversas plataformas, e fazer a conferência com o relatório que vem das empresas, né, que o cliente acaba, assim, né, se vocês têm acesso mais fácil, ou se não, se o cliente acaba enviando as plataformas para vocês. É fazer aquela conferência fina, né, para verificar se os dados que estão no sistema, de fato, estão batendo com as plataformas, né, então já seria aí o terceiro passo, né, verificação, certo? Um quarto item, né, que a gente coloca como importante nesse momento de fechamento anual, é a validação dos impostos, né, que isso é uma questão que, né, as alíquotas geralmente vêm, né, num momento posterior,
e às vezes acaba, né, a gente faz os ajustes, os devidos ajustes dentro da provisão, né, e da provisão e do que foi de fato, mas às vezes se acabou passando, nesse momento do fechamento anual, né, do balanço anual, é o momento de verificar se tudo que está no DRE está de fato, todos os meses estão corretos, a alíquota, né, de impostos, né, aí isso cabe à contabilidade, fazer a verificação dos valores e passar os percentuais para vocês, é claro, né. Feito isso, né, aí vamos para a questão das notas fiscais, né. O IULI, ele faz a emissão de nota fiscal, mas nem todos os clientes também do IULI emitem as notas fiscais pelo IULI, né. Então, essa verificação no IULI acaba sendo facilitada para, né, por conta de vocês conseguirem visualizar se as notas fiscais estão emitidas, mas é sempre importante fazer a conferência, né, com o cliente se as notas fiscais estão emitidas, caso não seja no IULI, né, e deixar claro sempre de que é importante fazê-la, né, de que não fazê-la, a gente está falando de um problema de omissão, né, é sempre importante fazer essa ressalva, pode comentar, Mari. Inclusive, essa questão da nota, lógico, a gente vai fazer no fechamento, né, de janeiro, mas é importante a gente fazer isso em dezembro, para que ainda haja tempo de que, caso precise emitir alguma nota, emitir dentro do período, né, dentro do exercício que se refere. E é lógico, a gente faz em dezembro, que é o que nós estamos fazendo. Nós fizemos em dezembro uma grande verificação, e agora, novamente, na hora de apresentar o fechamento para o cliente, a gente apresenta como que ficou, né? Como que fechou realmente o ano, né? Na expectativa de que isso chegue ali muito próximo do 100%, né? 99,9%, pelo menos. Exatamente, né? Principalmente a gente vai falando de uma empresa de lucro real, né? Né? Essa questão é sempre, ela é delicada, né? E muito importante, né? Muito obrigada pela colocação e por esse, né? Esse lembrete dessa questão da importância do exercício, né? De não deixar passar a virada do exercício. Isso é muito importante, realmente, né? Um outro item também que é importante, de destaque, né, é a retirada dos sócios, né, que às vezes gera um pouco de confusão, né, de tudo que foi retirado pelos sócios, né, essa retirada dos sócios, ela também é importante de ser destacada, né, de ser observada, porque às vezes são feitas retiradas, né, no dia a dia, e às vezes os lançamentos acabam as categorizações, a gente pode colocar assim, às vezes elas acabam não sendo adequadas, e isso às vezes é um trabalho de formiguinha de mapear, né, de fato, o que é retirada do sócio, né, há muita confusão em relação a esse item, então, esse na verdade, é um trabalho, às vezes, do ano todo, né, de ir descobrindo, né, foi feito um pagamento de alguma coisa, foi feito um pagamento de plano de saúde, foi feito pagamento da obra que está sendo feita, tem tantas coisas que são feitas, e aí é colocado como retirada do sócio, mas nem sempre é uma retirada do sócio, né, então parece que, nossa, tem tanto lucro, mas às vezes não é exatamente, né, uma retirada do sócio. Então, esse é um trabalho que às vezes talvez seja até um trabalho de detetive, né, às vezes dentro das empresas, para descobrir de fato o que é retirada do sócio, e apontar isso, né, de tudo que foi verdadeiramente, vamos dizer assim, uma retirada de sócio, né, que é aquilo que ele coloca de fato no bolso, que não é um pagamento de uma obra, que não é a compra de uma matéria-prima que não foi usado o cartão, na verdade foi ele que comprou, então isso não faz parte da retirada dele, né, então esse também é um item interessante, importante de se colocar nesse momento que a gente está fazendo o fechamento do ano, tá? E aí, basicamente, por fim, né, depois a gente, né, faz essas ponderações, né, de todas essas revisões e pontuar, fazer uma perspectiva daí do fechamento, né, depois do fechamento, uma perspectiva de futuro, apontar, né, fazer sugestões com base naquilo que foi trabalhado nesse ano, nas dificuldades do que se teve, das percepções que vocês conseguem identificar, aquilo que possa ser melhorado, ou que possa ser, né, o que se possa contribuir para o orçamento do ano seguinte. Né, isso é sempre, talvez seja um plus no trabalho, né, não só pensar
de apresentar dados e ponto, né? É de conseguir observar, principalmente quando a gente está falando, né, cada cliente tem as suas particularidades, tem o seu nível de conhecimento maior ou menor, mas é um trabalho quase de parceria realmente, né? Porque a ideia principal no trabalho do BPO, do controller, é de fazer com que a empresa, né, o cliente esteja cada vez melhor. Então, quando a gente consegue trazer, a partir dessas análises, conseguir trazer alguma contribuição, isso é sempre bem-vindo. Né? Isso que faz, talvez, ser o grande diferencial do trabalho do BPO, né? Não só um fechamento. Ó, fechei os dados, né? Fechei tudo, tá batendo, ok. Mas muitas vezes, quando a gente está falando de uma pessoa, né, de uns exemplos aqui que a própria Josimara trouxe, de clientes que não têm mínimo de organização, como é que essa pessoa, né, que às vezes está lá, né, eles estão tão imbuídos, né, do dia a dia, né, da rotina de trabalho, das atividades, do fazer, vai pensar em algo que ele possa melhorar, né, financeiramente, dentro do sistema de gestão dele, enfim, de uma possibilidade de algum ajuste, às vezes, uma redução de despesa, de repente, ou alguma questão de impostos, ou alguma questão muito, não vou dizer simples, mas não que traga um transtorno, um trabalho muito grande, trazer uma lucratividade maior. Né? Então, esse é o grande olhar, assim, né, quando a gente faz uma análise anual, né, ao longo de todos os meses, a gente conseguiu observar as variações, as dificuldades, ou os meses mais rentáveis, os meses que tivemos mais venda, para que seja possível, então, a gente trabalhar nessa perspectiva de futuro, né, que talvez seja, acho que o grande legado, vamos colocar assim, de quando a gente está falando de um balanço de um fechamento anual. Né? Seriam os 7 passos, né? Que sempre tem agora no Instagram, né? 5 dicas, 5 isso, os 7 passos mais básicos, né? Mais elementares, para a gente trabalhar o fechamento anual. Pode falar, Mari. Então, essa parte da análise, principalmente para ação para o próximo ano, né? Então, o que a gente tem feito na montagem da apresentação do fechamento anual para os nossos clientes? A gente tem feito também, além de fazer tudo isso, a gente faz eu tenho colocado a análise comparativa com o ano de 2023. Então, o porquê que, no meu ponto de vista, isso é importante? A gente mostra para o cliente como que ele se comportou em 23, como ele se comportou em 24, né? Então, mostrando que, olha, houve um aumento, você cresceu 15%, 20%. Para quê? Para que dê um respaldo para ele poder dizer, se de 23 para 24 eu cresci 20%, eu posso crescer no mínimo 20% em 25%. Então, quando você faz as análises comparativas, a gente aprende isso na faculdade, né? Você vai lá e eles dizem, porque você analisa os 5 últimos anos de balanço. De repente, quando você está lá, você diz assim, nossa, mas isso não é... Para que tanto passado, né? E, de repente, começa-se a ver... Quando você começa a fazer essa análise mais fina, mais criteriosa, você vê que realmente eles têm razão. Né? Tudo bem, a gente não precisa retroagir 5 anos, mas no mínimo com o ano passado, eu acho que é muito importante. Você coloca o cliente, você dá base para o cliente para ele dizer, se eu cresci 10, eu posso crescer 10 esse ano, então vamos crescer 15. Então você dá esse respaldo para o cliente e eu acho que é muito importante essa situação. Muito bem colocado. Na verdade, assim, eu até concordaria se tivesse, né, porque às vezes a gente está falando de uma empresa que iniciou faz muito pouco tempo, né, mas uma análise de 5 anos, a gente vai começar a observar, né, na comparação, as tendências. Uhum. Às vezes, de um ano para o outro, a gente não consegue verificar isso. É verdade. Né? Então, essa questão da tendência, ela pode ser interessante, né? É uma análise plus, talvez até uma consultoria adicional que vocês possam. Opa, vamos cobrar o boleto vai ter adicional esse mês. Né? Mas é uma questão importante, né? Acho muito válida essa observação, né? Essa ponderação de pelo menos do ano passado, porque talvez impeça, né, a pessoa de tomar uma decisão de criar metas
que são totalmente incompatíveis com o mercado dela, né, com a própria estrutura que tem, acaba sendo totalmente inviabilizado, se ela consegue observar isso de um ano para o outro, né, eu acho que é muito válido realmente, bem interessante. Eu não tenho... a nossa base de clientes, ela não é tão antiga, né? Porque o próprio Iuli não tem todo esse tempo de mercado, vamos dizer assim. Então, assim, eu conseguiria em alguns clientes colocar 2 anos, né? 22, 23. Então, a gente meio que startou em 23, né? Já na perspectiva de 2026, vai estar 23 de novo lá. E também, assim, talvez como a gente teve um evento muito brusco, que foi a pandemia, ela acaba nos tirando um pouco essa análise de tendência, porque ela realmente bagunçou todos os mercados. Foi uma quebra de paradigmas em todos os sentidos, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, nós temos um cliente aí com muitos anos de mercado, e a análise dele é feita com o ano da pandemia ali, né? Incluso o ano da pandemia, ele faz análise de 5 anos, e esse ano tem um asteriscozinho, e a gente bate o olho e vê a diferença de como se comportou, né? Então, em algumas situações, de um lado positivo para ele, porque o tipo de produto que ele trabalha teve uma procura durante a pandemia, mas mesmo assim, por mais que você tenha uma procura de um lado, você teve o fato de não existirem mais lojas físicas, também fez uma queda. Então, tem uma análise totalmente diferente com aquele período da pandemia. E é bem interessante realmente isso, né? Para quem trabalha muito com o universo do infoprodutor, há uma tendência natural de ter uma queda, né, em função, porque na época da pandemia houve um boom muito grande, né, uma mexida muito grande nesse mercado, que agora ele vem se remodelando, né, a cada ano. Exatamente. A gente vê muito isso no ROAS, né? Quando você vai calcular o ROAS, você tinha lá ROAS na época da pandemia de 14, né? Aquela coisa absurda. Você investe R$1, volta R$13, volta R$15 na tua conta, né? Exato. Hoje, quando você está com o ROAS de 4, tá todo mundo feliz. Exatamente. Eu investi 1, voltou 5 na minha conta, então sobrou 4 ali para, né? Então, assim, você tem essa diferenciação, mas é importante porque a gente faz uma colocação para o cliente e o cliente já absorve isso, e na próxima já você nem precisa falar, porque ele já está sabendo a respeito, né? Eu acho que nós somos excelentes professores para os nossos clientes. Com certeza. É um trabalho também de ensinar, né? De ensinar, sempre. Com certeza. Bom, gente, sobre a questão do balanço, né, do fechamento, foi a minha primeira oportunidade de estar aqui, né, e à frente, quem conduz essa parte desse bate-papo, desse treinamento é a doutora Kelly, né, então ela teve um imprevisto e não pôde estar, mas para mim foi um prazer, né, a revê-la algumas, né, algumas pessoas com quem eu já trabalhei, outras que acabei conhecendo, então essas oportunidades é sempre assim, a gente acaba conhecendo, né, as pessoas, e é sempre um prazer muito grande de estar aqui com vocês, de conversar um pouco, e é sempre uma troca, né, então não existe, nada é unilateral, né, é sempre uma via de duas mãos, né, a gente sempre tem a oportunidade de aprender também, porque a prática também nos ensina, né, a gente tem um conhecimento que vem das universidades, né, das cadeiras, mas a prática, realmente, ela é sempre muito, muito, muito efetiva, quando ela é conciliada com o treinamento técnico também, né, com a base científica, com a base que vem da academia. Por isso, eu sempre acho super importante a gente estar conciliando, né, esses aprendizados da rotina, do dia a dia, né, com o que se vive na prática, de fato, com o que se vem, né, das teorias, do universo da teoria. E aí é nisso que acho que vem o Iuli, que ele vem realmente, assim, de uma forma muito, muito, muito salutar, tentar conciliar isso, né, porque ele vem, de fato, agrega conhecimento científico, mas com base
na operação, né, na prática do dia a dia, né, para facilitar realmente, né, daquele tripé que a gente comentou, né, dentro desse processo da tecnologia e processo, que ele esteja o mais fácil, né, facilmente digerido pelas pessoas, vamos colocar dessa forma, assim. Acho que é isso, nós podemos, né, concluir por aqui, né, agradecer a presença de vocês, a contribuição, né, né, as explanações, né, enfim, os comentários, né, o bate-papo foi achei muito bacana, né, fico muito grata aí pela contribuição de todos. Né, quem está ouvindo só, né, Denilson, que está só ouvindo, que ele está no trabalho, né, minha gratidão também. Obrigada, Fabi. A Mari rever também é um prazer. Beijos, tchau, tchau, gente. Beijo, tchau. Até mais, obrigado, até mais. Tchau, gente, boa tarde.